Era igual essa? Como desbloquear as 3 liberdades? Anota elas aí. Liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade geográfica. São várias, mas vamos falar só das 3. Liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade geográfica. O que é essa liberdade? Qual que é a mais importante para você? Emocional. Pode escrever aí. Circula. A mais importante de todas. Para ter liberdade financeira, crie ativos. Para ter liberdade geográfica, se mova. E aí, para você se mover, assim como um carro, ele está pronto para andar, você precisa de patrociná-lo com combustível. Você precisa de dar manutenção, você vai continuar tendo esse deslocamento com o carro, certo? Assim somos nós precisamos patrocinar essa liberdade. De novo, se todo mundo na Terra que não tem instrução for responder essa pergunta, eles vão falar que a financeira é mais importante, que ela banca tudo. Coloque dinheiro na mão de um tolo que você vai ver que o financeiro não muda nada na vida da pessoa. Porque o que administra o financeiro é o emocional. Primeira coisa que você tem que entender, qual que é a maior liberdade de todas? Emocional. A emocional vai fazer você olhar para você e se sentir bem, vai olhar para o lugar onde você está, vai fazer você se sentir bem, vai colocar você numa discussão, você vai sentir bem, vai fazer com que você se sinta bem. Aí você fala, então eu tenho que ficar bem o tempo inteiro? Não, você tem que governar o tempo inteiro, às vezes você vai estar mal. A geração de hoje não sabe a diferença de felicidade e alegria, acha que as duas coisas são a mesma, e não é. Alegria é um estado emocional, felicidade é da identidade. Como ficar infeliz? Abrindo mão da sua identidade. Ou seja, agradando alguém. Deixando de ser o que você nasceu para ser, para seguir a cartilha de alguém. Então, para ter essa liberdade emocional, essa é uma das conquistas mais brilhantes que a pessoa tem. Ela precisa de confrontar pessoas. Você acha mesmo que a gente precisa brigar com os outros e fazer com que as pessoas, elas de fato olhem para mim, fiquem com raiva de mim? Se você fez essa pergunta, você tem que confrontar. Quem não precisa confrontar? Tem um vídeo na internet muito massa do zagueiro do Real Madrid. Estava saindo todos os jogadores. Não sei qual que é a crise de um torcedor do Real Madrid, né? Se fosse do Vila Nova lá de Goiás, até entenderia. Pois então, o Tigrão passa raiva desde quando você nasceu. Vila Nova, Vasco, esse é time que dá trabalho. E aí o que acontece? Ser torcedor disso, talvez dá até para você sair de casa para ir lá bater no vidro do carro do jogador e tal, né? Igual o Corinthians faz de vez em quando tá ruim. Agora do Real Madrid, aí eu vi assim os grandes jogadores famosos, intergalácticos, tudo tomando murro no vidro. Eu não lembro qual que era o zagueiro, eu sei que é o Sérgio Ramos. Ele fez questão de baixar o vidro e olhar bem na cara. Vocês viram esse vídeo? Animal, né? E aí o torcedor não faz nada. Ali é uma presença de comando. O cara bate no VAR, o cara bate no juiz, o cara bate na mãe dele. Quem é o torcedor do Real Madrid pro Sérgio Ramos? Para quem não entendeu a piada, é um grande zagueiro que bate em todo mundo. O cara dá cartão vermelho e ainda bate no juiz. Só que aí ele saindo, o que aconteceu? Os caras que estavam agressivos ficaram calmos. Que ele saiu e baixou o vidro e foi pro confronto. É interessante que você aprenda a confrontar, mesmo que você apanhe. Mas você precisa saber que você tem que colocar ordem. Então todos passando apavorados, os grandes jogadores, e um baixou o vidro, parou do lado e encarou a torcida. A torcida não fez nada, nem falou, não, tá certo, pode ir lá. Quando você tem essa liberdade emocional, não é sobre ganhar uma luta ou perder uma luta, é sobre não arregar, você tem arregado demais. E se você não tratar suas emoções, que é uma das coisas mais fortes que o ser humano carrega, qualquer outra liberdade sua está comprometida. A liberdade poderosa que você precisa investir está nessa coisa de emoção. Pablo, então vamos tratar ela. Vamos, depois eu vou falar da financeira. Quando suas emoções estiverem boas, você tem que aprender a diversificar a renda. Você precisa de aumentar suas rendas, testar novas rendas. Aí no meio do percurso você vai ver que as suas emoções não dão conta de abraçar tudo. Aí você precisa de colocar mais gente. Senão seu capital não vai crescer.
Senão as coisas vão sobrar só para você. E quem de fato usa todo o tempo que tem trabalhando, não tem tempo real para prosperar. E aí você vai entender que todas as outras liberdades vai ter que pedir continência para uma, emocional. Pablo, meu trabalho é bom demais e eu gosto desse trabalho e eu fico muito nesse trabalho. Deixa eu te falar. Se você gosta muito desse trabalho, pare de fazer o que você tem que fazer. Pablo, eu odeio, pare também. Qual o segredo? Vai abrir seu cérebro em outras áreas, vai treinar outras pessoas, delegue e aprenda que a vida é um eterno aprendizado. Emocionalmente, ficar apegado a alguma coisa vai te empobrecer. Mas eu gosto desse lugar, desse bairro, desse emprego, desse negócio, desse. Você não tem essa liberdade emocional, você não dá conta de peitar a situação. Na palestra mais cedo eu estava falando sobre dizer não. Quem tem liberdade emocional fala não a hora que quer. E aqui está o grande problema, a falta dessa liberdade. Tá, como que faz para ganhar musculatura emocional? Para ganhar musculatura emocional, você precisa entrar em novos desafios. Você vai anotar assim, ó. Anota aí. Listar novos desafios. O que significa esse negócio de novos desafios? Todo novo desafio vai revelar um bloqueio que você tem. Todo mundo queria, por tudo, fazer um raio-x na cabeça e pegar um relatório dos seus 300 bloqueios emocionais. Eu te pergunto, para que saber disso? Eu fiz um exame de DNA e esse exame foi para Israel. Eles me entregaram umas quase 600 páginas, contando absolutamente tudo sobre mim, de onde eu saí, que jeito que eu vou morrer, com todas as estatísticas. Eu olhei para o documento e pirei. Olhei para o da Carol, pirei. Aí fui vendo os sócios que fizeram, fiquei olhando, falei, caramba, que trem ruim. A sua tendência, a quando você vai parar de enxergar, se você vai ter problema de audição, se você vai ter toda a tendência da sua cadeia de DNA, assustador. Tudo. Eu olhei para aquilo e lembrei de uma frase do Daniel Goleman. Nem o temperamento é o destino, ainda mais essa análise. Eles fizeram um cruzamento com uns 3 milhões de modelos de DNA e eles chegam nessas conclusões. Engraçado é que no meu relatório de DNA fala que eu tenho o gene empreendedor. Aí eu falei, o que é gene empreendedor? As células são muito sofridas. Porque quem não empreende, trabalha só para alguém, tem um trabalho, horário e tudo, sofre menos. Apesar que a gente acha que é o contrário, né? Não, esse é que sofre, esse não sofre. Por quê? Porque as capacidades emocionais deles são limitadas. Eu já fui assim também. Você tem que chegar no horário, sair no horário e seguir uma cartilha. Então emocionalmente você não vai crescer. Agora o que vai te fazer crescer? Ter 30 funcionários para você pagar a conta. No final do mês você não tem um dinheiro para pagar nem o salário deles. É um fornecedor te ligando, colocando você no protesto. E você não tem o dinheiro já para pagar o funcionário nem para pagar o fornecedor. E aí você tem que fazer um jogo de cintura para a empresa não parar. Isso sim vai fazer você crescer emocionalmente. Vai fazer você crescer emocionalmente, você pegar todo o seu capital, colocar no negócio, vender para um vagabundo e ele não te pagar. E você perder todos os seus 200 mil reais. Isso vai te fazer crescer emocionalmente. Quando um funcionário te colocar na justiça de forma injusta, isso vai te fazer crescer emocionalmente. Quando uma pessoa roubar você, isso vai fazer você crescer emocionalmente. Agora, você que faz a mesma coisa sempre não vai crescer emocionalmente. Pablo, e aí? O fato de acontecer esse tanto de desgraça, é isso que eu preciso? Não, é a resposta que você vai dar a isso. O que me fez crescer, que eu senti o crescimento assim, ó, esticando os ossos, foi quando eu fui agredido fisicamente na Brasil Telecom por uma pessoa que ficava acima de mim. E aí eu lembro, no mesmo dia, no outro dia, eu fui para aula, né, na faculdade de Direito. Estava no 8º período, mais ou menos. E no 8º período eu sento na frente de um professor. E aí conto o caso para ele, junta todo mundo falando, é R$1 milhão essa companhia aí. Nós vamos ganhar essa causa. E aí naquela hora, o prazer que eu vi todo mundo babando, a gente estuda para processar os outros. Aí o direito é esse, né? Quem quer se defender não precisa estudar, só contratar um advogado. Você vai para lá é para processar mesmo. E eu lembro todo mundo feliz, nossa, vai ter um case aqui violento na sala de aula, vai ser um negócio, uma indenização assustadora, porque era, né? Todo mundo ficava empolgado com esse negócio de R$1 milhão. Eu olhei para todo mundo e falei, eu não vou fazer isso, eu vou conquistar a pessoa que me agrediu. Eu lembro dos meus ossos aumentando assim, ó, da minha coluna, né?
envergadura crescendo emocionalmente. Eu falei, eu vou suportar isso aí. Aí não tinha uma pessoa decente que me apoiava. Não, você não pode não, esse tipo de abuso, você tem que registrar isso, fazer isso, pegar uma indenização. E todos os meus professores são bons advogados, até juízes, eles não tem como você perder, é R$1 milhão para cima. Pelo jeito que foi, 100 e poucas pessoas assistiram, realmente foi uma agressão física. E eu falei, eu não vou fazer o que vocês querem. Eu vou suportar isso, eu vou crescer em resiliência. Esse crescimento em resiliência vai me dar um resultado a vida inteira por causa disso. E eu não sabia que eu ia sair tão bem disso. Resumindo, você quer crescer emocionalmente é quando você está bem. E eu vou te falar, cresce pouco emocionalmente quando a gente está bem. A gente cresce muito é quando a gente está mal. A adoração a Deus quando a gente está bem é até engraçado, nem é adoração, é louvor. Mas quando você está mal, você pode chamar de adoração. É quando você está mal mesmo, que aí você canta e aquilo, você está gemendo no seu espírito, aquilo ali contabiliza. Por quê? Porque o Senhor olha para você e fala assim, não, ele não tem nada para reclamar ali, agora ele já está no poço, então vamos parar para ouvir o que ele tem para falar. O que você vai fazer? Você vai pegar tudo seu que não está resolvido e vai atrás disso. Atrás não. Vai para um novo caminho para dar uma resposta para isso. Humilhação que você sofreu que está aberto, coisas que você não perdoou, coisas que você precisa fazer. O que você vai fazer? Você vai resolver. Porque nós precisamos do resultado disso. O que fizeram, acredite, não interessa. Mas o que você vai fazer com esse negócio que fizeram com você vai mudar tudo. Você já teve vontade de matar um motorista de ônibus? Vocês já pegaram ônibus e o motorista... Dava para ele frear. Dava para ele te esperar, dava ou não dava? Ninguém nunca passou isso aqui? Vocês é tudo rico, né? Quantas vezes o motorista olha no você e fala, escolhi você para acabar com o seu dia. E ele não freia, cara, ele vai embora. E aí você na sua cabeça já preparou um homicídio do cara que você nem conhece. O segredo não é o motorista não ter parado, o segredo é o que eu faço com isso. Se você crescer emocionalmente, você vai aguentar mais pancada. Qual que é o segredo de quem aguenta pancada? Não toma o mesmo tipo de pancada nunca mais. Só toma mais forte. E qual que é o segredo? Você não quer apanhar mais porque você está buscando a calmaria. Eu quero saber de pancada. Pancada que você já aguenta, que você está calejado, faz alguma diferença? Nem chama pancada mais. Então, adquirir essa questão emocional é meio que ser sadomasoquista mesmo, assim, gostar de apanhar. Só que não é apanhar de um parceiro, é apanhar da vida. E esse apanhar, depois vai virar cócegas. E para continuar apanhando, tem que subir a pressão da surra. Aí você vai ver. Então hoje, o que acontece hoje? Hoje vai acontecer qualquer caos na minha vida. Eu olho e falo, mas só isso? Marcelo está ali, o treinador do triatlo. Ele fala, a gente está correndo, fizemos 42 quilômetros, eu e ele. Inclusive nós vamos fazer num país agora, daqui uns dias, estamos treinando para isso. Ele usou uma frase, eu gostaria que vocês anotassem, porque é um drive mental muito forte. O drive mental é, quanto pior, melhor. Essa é a teoria do caos. Quanto pior, melhor. Se seu cérebro fica puxando o tempo inteiro para você ficar bem, não, eu tenho que, é bem-estar. Escreve a palavra bem-estar e risca ela, faz favor. Pode escrever e riscar assim, põe um X. Se você ficar em busca de bem-estar, você vai evitar o caos. Se você ficar buscando bem-estar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais fragilizado. Você sempre vai querer se esconder, você sempre vai buscar o conforto. Você vai sair do palco, mano. Quem quer conforto, eu vi uma pessoa famosa agora essa semana, falou assim, que não aguenta mais ser criticado e que está saindo da rede social. Eu estou para mandar uma mensagem para a pessoa, pelo amor de Deus, o princípio desse negócio aqui é ser criticado. Pensa que coisa terrível, eu tenho uma indústria, eu tenho uma indústria com talvez 50 pessoas só fazendo corte de vídeo e colocando vídeo meu o tempo inteiro. Por isso você fica vendo vídeo meu o tempo inteiro. Inclusive vocês que não estão dando certo na internet, deixa eu dar um segredinho para vocês e até lançar um desafio. Eu nem queria fazer isso, mas eu vou ajudar vocês. Se vocês assistirem essas palestras minhas e ficarem atentos e pegar um pedaço de corte e criar um Instagram, deve ter aí no mínimo uns 300 alunos meus que estão ficando ricos sem colocar a imagem deles, só pôr na minha. O que você faz?
Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu estou fazendo, lança esse corte, e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, rapidinho minha equipe vai te chamar para fazer uma parceria. Você não precisa botar fé no seu Instagram, você pode criar um Instagram e colocar cortes dos outros. Isso vai bombar. Tem uns animais aí que não gostam, que eles não entendem o jogo da internet, eles ficam derrubando o Instagram dos outros. O meu tá liberado, vocês podem colocar o corte que quiser, que inclusive eu ainda vou comentar na sua página. Só que você não sabe. Tem gente aqui que está esforçando, tem 2 anos e não consegue bater 200 mil seguidores. Se você usar a minha imagem, abrir um Instagram novo, você vai colocar 500 mil seguidores até no final do ano. Eu não sei explicar por que a vida é injusta desse tanto. Sabe qual que é a injustiça? Você não saber disso. Então você pode criar negócios e esses negócios vão te dar relevância, você fica dono dessa página, aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página. Por quê? Porque você tem audiência na mão. Lembra que eu falei sobre a independência, a liberdade financeira? Sabe o que você precisa com a liberdade financeira? Você precisa de ativo. Anota o maior ativo do mundo aí. O maior ativo do mundo chama-se atenção, não é dinheiro. Qual que é o ativo poderoso? Hoje chamou minha atenção que eu estava assistindo a NASA do Japão. A NASA japonesa decidiu que vai fazer um elevador para a estação espacial, 400 quilômetros daqui. Eles vão fazer um elevador. Aí já deu um nó na minha cabeça, eu falei, mano, o Japão estava caladinho, os caras não entendem nada de espaço, o que eles estão falando, né? Não foi lá, só foi China, Rússia, Estados Unidos e o Elon Musk. Esses caras tão doidos, de onde que eles tiraram? Esses caras não tem nada a ver com nada. Eles vão fazer o trem, já está engatilhado. 89 bilhões de dólares, um elevador. Vai levar 8 dias para chegar na estação espacial. Vocês topam ir lá ou não? Se não conquistar as liberdades, não vai. Não vai trabalhar lá nem de apertar botão. Tem que alcançar a liberdade. Primeiro, geográfica, para poder se deslocar. Vai ter um vistinho para você ir para lá, né? Se você for doidão, não vão deixar você ir lá na estação, senão você vai quebrar tudo. Você vai ter que pedir para o seu patrão 8 dias de trabalho, porque só para subir vai ser 8. Eu acho que descer talvez vai descer em 2. Nem precisaria dessa bobeira, porque dá para subir em poucas horas. Só que de elevador eles vão fazendo essa subida gradual, né? 400 km de subida. E esses caras vão fazer isso, mano. Esse é o grande lance. Isso é coisa simples de fazer. Falta os 89 bilhões de dólares e um maluco para testar esses cabos, pôr o trem para subir. Mas sabe o que acontece? Vários de vocês não topariam por causa do emocional. Imagina você ficar 8 dias dentro do elevador, subindo. Fala assim, só um assim, eu não topo. Fala, eu não topo. Hã? Tédio, tem gente que não aguentaria pelo tédio. Tem gente que é claustrofóbico. Tem gente que fala, não, eu vou morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Uma das coisas mais libertadoras que eu falo pra mim mesmo é, você vai morrer, cara, tá tudo bem. Ah, mas se você morrer aí, o que vai fazer? Cara, sabe o que acontece? Eu estou preparadaço para ver Jesus numa outra dimensão. Se eu morrer, acontece isso na hora. Tem o paraíso. Vai ter uns rolê tudinho, mar vitro. Vários de vocês vão para o inferno. Vai ser da hora o rolê. Eu não, Deus me livre. Mas vai, cara. Às vezes você não acessou os Paranauê, não vai passar, não vai conseguir ativar o negócio. Tem que acessar o sangue de Jesus, fazer o rolê do jeito que é. Eu não sou religioso, tá? Mas se você não fizer o que tem que ser feito, vai pagar com a sua vida eterna. E aí sabe o que acontece? Alguns não vão porque são apavorados, têm medo. Outros não vão por causa do dinheiro e outros não vão porque o patrão não deixa. E aí você fala, eu vou sim, eu tenho coragem, eu tenho tempo, eu só não tenho dinheiro. Conquiste as suas liberdades para fazer o que tu queres. Interessante que o São Tomás de Aquino, que é um grande teólogo católico, fala o seguinte: ame a Deus e faça o que... Eu queria que você escrevesse aí, é um bom conselho que você pode escrever. São Tomás de Aquino fala, eu sempre confundo se é o São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho. Olha para mim, de que é essa frase aí? Eu preciso regular ela aqui, a autoria dela na minha cabeça. Anota assim, ó: amar a Deus e fazer o que eu quiser. Por que ele colocou esse dispositivo, esse drive mental? Ele colocou isso por uma simples fórmula. Não precisa ficar decorando a regra, não precisa ficar perguntando se pode ou não pode. Ame a Deus. Porque se você amar a Deus, você ama as coisas que Ele ama. Foi o Agostinho, né? Então, vão aí a autoria do Santo Agostinho. Brabo. O que ele falou então? Ame a Deus e faça o que tu queres. Impossível você fazer o que você quer se você amar a Deus. Então, você vai fazer o que Ele ama.
Tem a ver. Então essa pequena relação, se você ajustar ela na sua cabeça, você vai prosperar muito mais rápido. Por que eu vou prosperar? Porque ele vai te favorecer. Fazer o que Deus te chamou vai acelerar seu tempo. Fazer o que Ele te chamou vai vir um negócio chamado favor de Deus. Você pode me pagar quantos milhões você quiser, eu vou te explicar toda a trajetória, como é que faz esse tanto de recurso, como é que eu sou mordomo de um ecossistema multibilionário. Mas eu posso falar? 90% é o favor de Deus, 10% é a minha energia. Então Deus é injusto. Não, é porque eu alcancei as liberdades. Você vem com qualquer doideira espiritual para mim, eu tenho minha liberdade espiritual em Deus, eu acesso o trono, não preciso da sua opinião não. O outro atravessa o Atlântico para falar que Deus me deu uma profecia, eu falo, beleza, sua profecia vai ser testada agora, eu acelero ela aqui, e aí Deus não falou nada, então não tem nada com o que você está falando, acabou. Tem a maior humildade para ouvir qualquer pessoa. Agora você imagina eu, com a fama que eu tenho, um tanto de gente que não profetiza a loucura da minha vida. Não teve um único dia que eu entrei no carro de corrida em Interlagos que eu não recebi umas 10 mensagens, hoje eu sou eu que você morre nessa corrida. O Nézio está aí? Acho que ele está ali no camarim, estava falando com ele. No dia que era para eu morrer, o Nézio ainda pega o carro. E vai ele morrer no meu lugar. O freio acabou, vocês querem saber o que aconteceu? Estava só a 200 km por hora. O freio acaba. Quem era para estar correndo? Eu. E aí ele decide entrar no meio de 2 carros. O chicote foi tão forte, ele entrou em convulsão, saiu do carro com o carro pegando fogo. Foi o bombeiro que tirou ele. Ficou na UTI. A morte estava lá com o meu nome no dia. E aí, não, é ele, os caras não solta o pino aí do freio, soltou. Falando, o dia que eu tava lá, que os caras queriam me matar, a morte deu confusão, tava olhando lá, olhou e viu você dentro do carro, tomou um susto. Meu nome, a foto era outra. Na hora que viu o nome, falou, não, esse é o Monteiro. Bateu feio, 200 km por hora. Esses dias ele estava olhando o preço que ficou para arrumar o carro, eu bati nas costas dele e falei assim, fica tranquilo, só vivo dá conta de pagar essas contas. Uma salva de palmas para quem está vivo, né? E eu ia correr, eu fiquei olhando para ele e me deu uma vontade de não correr. E ele com vontade de correr, pode ir, Nézio. E ele, não, cara, o cara te tirou da pista, vai ser uma corrida boa pra você. Eu falei, vai você, cara, eu não tenho apego. Por isso que é bom você não ter apego, porque às vezes era aquele dia que eu ia embora. Por que eu tô entrando nisso? Pra você entender algo. Quanto mais você crescer, mais vai ter energia contra você. Você tem que ter uma paz pra você administrar isso, senão você vai perder sua liberdade. Eu aprendi que quando a gente começa a ficar rico, a gente não pode contar os trem pros outros. Porque senão as pessoas vão ficar com inveja de nós. Aí eu fui estudar a inveja e descobri que precisa de muita gente com inveja. Porque é isso que move o mundo, vento contrário. Você quer ter as liberdades que você veio buscar aqui hoje, sim ou não? Você precisa de gente contra você. Para decolar um avião, vento contrário. É isso que dá sustentação no voo. Para decolar um helicóptero, eu preciso do vento. Para pousar um helicóptero, eu preciso de vento contrário. Para decolar também. E lá em cima, no voo de cruzeiro, eu preciso de vento favorável. Então quem te enche o saco, sempre vai te encher o saco só embaixo. Lembra disso? Para decolar é de baixo, para pousar é embaixo. Tem que ter gente contra você. Mas se você fizer o que precisa ser feito, quando você subir sua altitude, vem um vento. Talvez você nunca ouviu te falar isso, mas é uma das coisas mais impressionantes, desde quando eu virei aviador. É a sensação, as duas sensações são ótimas. Uma da desespero e a outra você sente realmente amado por Deus. É quando você sai para ir para um lugar, esse lugar leva 2h30 e você chega em 1h40. O que é isso? Tem uma previsão de voo e aí o vento vira e o vento te empurra. Eu já peguei um vento de 120 nós de cauda. Sabe o que acontece? Gasta menos, chega mais rápido. E você sente realmente o favor de Deus, fisiologicamente o impacto, em tempo e em recurso, que gasta menos combustível. Então um avião que vai a 600, ele vai a 900 km por hora, pode acontecer isso. Eu já fui num voo que o avião só vai a 650 e eu estou olhando lá na velocidade, ele está a 900 km por hora. Como? Favor de Deus. Eu amo isso, mas também já voei com vento contrário. 120 nós no vento contrário é feio, viu? Vocês já viram algum vídeo na internet que o vento estava exatamente na velocidade que o avião estava e o avião fica parado no ar?
Quem nunca viu, vale a pena um dia pesquisar só para você ver essa cena. Um avião, se tem 120 nós de velocidade e tem um vento de 120, fisicamente ele está em zero. Ele fica só parado no ar. Aí o avião fica parado. Parado. Para ele sair disso aqui, ele tem que curvar e virar a direção e fazendo descendo em espiral. Por quê? Porque o vento não deixa ele se mover. O vento anula a velocidade dele. Parece que tem alguém aqui que sente isso na vida. O vento que vem contra você, só que você é fraco demais de potência, você está na mesma pressão que o vento que está contra, e você fica zero a sua velocidade. E aí o que vai acontecer? Não prospera mesmo fazendo a coisa certa. Eu já tive crises mesmo de acordar cedo e falar assim, por que tem gente que faz o que eu faço e não prospera? Porque é fraco, precisa ganhar mais potência, anota essa palavra aí. Para romper qualquer coisa, precisa de potência. Você pode... Aqui tem umas placas de concreto. Esse aqui era uma indústria, esse prédio que vocês estão. E eu lembro bem que um dia eu tive a brilhante ideia de vestir esse prédio com essa vidraça inteira. Foi 5 milhões de reais esses vidros e essa estrutura. Só que eu lembro que era uma indústria toda fechada. E aí eu pedi para alguém, o Nézio lembra disso. Eu falei, eu quero todos os vãos abertos. Chamei o engenheiro fez o cálculo. Não, dá para fazer. Aí chamou um cara, eu falei, não, eu sou da construção, pega um disco aí e corta. Rapaz, quebrava todos os discos e não fazia. Aí eu chamei um cara. Com a máquina especial para fazer o corte. Só os cortes para fazer os buracos da janela, se eu não tiver enganado, custou 200 mil reais. Só para ele cortar o concreto. Para de dentro do prédio você enxergar toda a vidraça do lado de fora. Era uma indústria, né? E eu lembro bem da raiva que eu fiquei de gastar 200 mil reais para cortar concreto. Eu falava, isso é um absurdo. Me dá essa máquina aí. Tchá! Quebrava o disco e não fazia nem arranhão. É um concreto muito forte. É um concreto já pré-moldado, é bem forte. E aí esse cara veio com um disco e quebrava os discos também. Ele ia trocando. Eu lembro que foi o cara porque quebrou muito disco. Foi quebrar muito disco. Até ele fazer todas as janelas que eu pedi. Do prédio inteiro, de todos os andares. Não tinha. E aí, Pablo, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seu cérebro. Pensa seu cérebro sendo remodelado e o seu cérebro é fechado. E você precisa de abrir escotilhas, você precisa de abrir janelas, você precisa de abrir dimensões para você enxergar coisas diferentes. Qual que é o problema de quem não conquistou essas liberdades? Ele não enxerga a possibilidade. A pessoa que não enxerga essas possibilidades, ela nunca vai ver a liberdade. Eu não sei se você sabe, mas a coisa mais desejada da sua alma chama-se liberdade. A sua alma quer liberdade na eternidade. Seu corpo, ele vai ser glorificado se der tudo certo, senão você vai se lascar. Mas aqui na terra, seu corpo não quer saber de nada, só de comida e de dormir. Sua alma é a única que precisa de salvação, seu espírito está pronto. O que significa essa alma então? Essa alma que é uma liberdade, transitar na eternidade. Vocês que gostam de anotar, eu sugiro que você anote assim, a alma busca liberdade eterna. Se você não tiver essa liberdade na alma, você é a pessoa mais fracassada da existência. Você precisa dessa liberdade. Sua alma precisa ser redimida, você precisa ser salvo. E seu corpo? Seu corpo precisa ser bem tratado para que ele dure 1.051.200 horas. Se você for morrer antes, a culpa às vezes pode ser sua ou não, mas não deixe de cuidar do corpo para você alcançar a sua 1.051.200 horas de autonomia. Paulo, como é que faz para ter esse tanto? Não come salsicha, pega a lista de coisa cancerígena, não precisa parar de comer, come menos. Faz seu pH ficar alcalinizado. Bebe 5 litros de água se você for homem, bebe 4 se você for mulher. Vai mudar isso aí só se você for pequeno demais ou grande demais. Vai dormir. Se você não dormir, você vai consumir a autonomia da máquina. Vai ter desfrute todo dia. Todo dia que você não tiver de desfrute, deixa eu contar um segredo para vocês. Isso me deixou assustado. O dia que eu não desfruto, esse dia não é contabilizado. Aí, por exemplo, você passa um dia mal. Além de perder aquele dia, você desconta um no final. Por que você está falando isso? Porque na máquina, se ela não tiver desfrute, não tem lubrificação. Qual que é a lubrificação da vida? Chama-se desfrute.
Então você pensa, você come igual um leitão, você não dorme, você é um zumbi, você não desfruta, você vive louco, você não perdoa os outros, você não faz tudo o que tem que fazer, certo? Como você não faz, acontece algo brilhante na sua vida. Sabe o que acontece? Morre na metade do tempo. Você quer ter liberdade? Busque a liberdade mais poderosa da sua alma, ser salvo. Se você continuar buscando liberdades, você vai buscar a sua liberdade espiritual. Você vai perceber que ninguém, não quero confusão com ninguém, mas também não tem como eu segurar essa informação, tá? Eu tenho que entregar ela. Você não precisa de nenhum ser vivo para te conectar com Deus. Eu sei que a religião fala que você tem que conectar com um parente de Jesus, o outro não sei o quê. O maior respeito que vocês estão fazendo aí. Continua. Só não precisa. Para chegar em Deus você precisa do Filho. O Filho é Cristo. Você não precisa de mais ninguém. Ah, mas eu gosto de contar minha vida para os outros. Continue contando e está tudo certo. Não, mas eu gosto de tal religião. Faz o que tu queres. Lembra que eu te falei? Eu não quero saber da sua vida. Mas eu estou te contando, não precisa. Mas eu quero viver em comunidade. Não, deixa eu até sugerir. Viva em comunidade, é melhor para a sua saúde emocional. Congregue, isso vai fazer a diferença lascada. Mas não espera domingo para ir no lugar não. Congrega na sua casa e na sua empresa. Se você fizer isso, já fez o regaço. Se você vai então, grande plus. A verdade é que a maioria dos cristãos, eles são ateus profissionais durante a semana e convertem todo final de semana. Pelas conversas, pela fé, pelo testemunho. Você vê a semana inteira a pessoa não é cristã, mas no final de semana ela fecha a cara e vai lá segurar uma televisão de 50 polegadas enquanto toca uma música boa lá no lugar que ele frequenta. E aí, como é que eu faço para ter a liberdade? Você é escravo? Escreve assim, ó: escravo tem que fugir de tudo que você foi escravo. Eu sou escravo sexual, fuja. Pablo, eu sou escravo da comida, fuja. Eu sou escravo de quê? Fuja. Escravo não tem negociação. Escravos não negociam. Seus senhores nunca vão te libertar. Eles nunca te darão, senhores com S minúsculo, seus senhores nunca te darão a liberdade que você está pretendendo. Você pode negociar com ele para daqui 30 anos. Quando estiver completando 30, ele vai renovar para mais 30. Quem estiver na condição de escravo tem que fazer algo poderoso: fugir. Pablo, eu treinei minhas emoções, fui para o confronto, falo não para todo mundo, faço o regaço. E aí? E aí eu te falo, qualquer liberdade que você quiser desenvolver, você vai explodir. O que te falta? Falta as ogivas. Quais são as ogivas? Ogiva é a sabedoria. Se quiser anotar isso aí, a ogiva de tudo aquilo que você não tem é a sabedoria. Para abrir o conhecimento, conhecimento é só o manual, é como apertar as coisas. Por exemplo, você pode até saber dirigir, mas se eu te der um carro de corrida e entrar numa corrida com você numa curva 160 km por hora, talvez você vai morrer, porque você não tem a sabedoria de segurar o carro. Às vezes você fala, não, está muito perto do meio fio, né, da zebra de cá. Aí você vai muito para lá, você pode escorregar e sair batendo no muro. Então você tem que entender que você freia reto, você tem que ter a sabedoria do negócio. O conhecimento você pode pegar, assistir no YouTube, mas a sabedoria é progressiva. São experiências que você vai internalizando e vai aprendendo a fazer isso. Eu posso estar 200 numa freada junto com 3 carros do meu lado, eu freio, não muda nadinha meu semblante, nem meu batimento cardíaco. E é interessante, assim, os retrovisores encostando. Tá tudo bem. Agora às vezes você pode dar um piripaque se você entrar numa situação dessa. É engraçado que às vezes eu coloco um piloto do lado para entrar nas curvas do jeito que eu entro, e eu vejo o desespero do cara de não estar controlando. Eu olho pro cara, eu falo, se você entende minimamente, eu já desconecto da minha emoção, falo, não tem nada para fazer, eu aceito entrar dentro do carro. A pessoa é boa no que está fazendo, senão também nem aceito fazer uma volta com ela. Mas se ela sabe, eu não tenho nenhum pingo de solução, a não ser tomar o volante da mão dele, caso ele não dê conta de segurar o volante. Mas o resto não tem o que fazer. Por isso que eu não gosto de entrar na latada com algumas pessoas. Mas se a pessoa é aprovada no fogo, eu entro. O que eu quero que você entenda? Se você dedicar a sua vida, esses próximos 100 dias, esse próximo ano, Marcelo, queria resultado rápido. Então, vai plantar feijão. Feijão é rápido. Melhor feijão. 3 meses você tem feijão. Treinando? Treinei primeiro para virar piloto da Federação Internacional de Automobilismo. Aí eles me falaram, você está apto. Aí depois eu tive que gastar uns 120 mil reais de pneu.
Aí depois eu entrei numa competição, ficava correndo só atrás. Depois fui pro terceiro quartil, depois pro segundo. Ainda não entrei no primeiro, porque não consigo ter uma consistência ininterrupta. Agora que eu ia entrar, o Nésio acabou batendo meu carro. Não, só modelando os outros. O que eu faço nos treinos? Eu não saio para treinar, eu fico esperando o cara que eu ainda não aprendi. Teve uma corrida que eu nem tinha tanta sabedoria, eu fui desclassificado.